O dia que eu criei um mod para um jogo e acabei recebendo um e-mail de um funcionário da empresa criadora reconhecendo ele. Um mod é uma modificação do jogo. Então é uma alteração que alguém faz naquele jogo, adiciona alguma coisa, muda alguma coisa. Um exemplo mais simples, assim, pra vocês entenderem, é quando alguém pega, sei lá, o GTA San Andreas e troca o CJ pela Mulher Maravilha. O jogo em questão é o jogo Seven Days to Die. É um jogo basicamente de sobrevivência, baseado no universo de The Walking Dead, onde você tem que criar basicamente tudo que você tem. É uma mistura ali de The Walking Dead com Largados e Pelados. Você não tem nada no começo, tá com a ferramenta basicamente de pedra, e no final você já tem forja, armadilha elétrica, luz elétrica. É uma progressão bem maneira que o jogo tem. Eu inicialmente pensei em fazer um vídeo mais explicando a parte técnica do mod, como eu tive esse conhecimento, que eu já fazia impressão 3D, fiz 6 semestres de arquitetura, entendo um pouco de programação, mas eu vi que tá ficando uma coisa muito técnica, muito chata, que ninguém ia se interessar, então eu acho que eu mudei um pouco a rota. O nosso mod tem muita coisa, mas basicamente o que eu preciso explicar primeiro é o sistema de origem e o sistema de doença crônica. Todo personagem, quando nasce, tem uma origem aleatória, que geralmente é uma profissão. Por exemplo, seu personagem era um policial, então ele tem um bônus com dano de arma, carregamento de arma. Seu personagem era um médico, ele tem um bônus de cura, ele tem um bônus de achar mais itens médicos. Ele era um atleta, então ele tem uma regeneração de vigor maior, ele tem um bônus de vigor. E também tem um sistema de doença crônica, que é uma doença que você já nasce. Sempre que começa o jogo, você é escolhido a origem, mas você também vem com um debuff, né? Que seria uma desvantagem, que é uma doença crônica. Eu sei que na vida real nem todo mundo tem algum tipo de doença, mas esse sistema foi criado para fazer um balanceamento, né? Para você só não ter uma vantagem sem ter uma desvantagem, seria meio injusto. Então você tem vários debuffs ali, por exemplo, diabetes, que se você come alimentos ricos em açúcar, você pode ter um pico glicêmico que vai abaixar seu vigor, que vai te prejudicar, que vai abaixar sua vida. E eu setei todos os alimentos no jogo que contém níveis altos de açúcar. Então, por exemplo, se tu come um bolo, tu, tu passa mal e tem um pico glicêmico. Mas se tu não come, tu come, por exemplo, uma lata de carne, você consegue ficar tranquilo. E várias variações desse tipo, das doenças crônicas. Por exemplo, você pode ter anafiláxia, que quando você sofre uma picada de um inseto, ou de uma abelha, ou de uma cobra, você pode ter uma reação alérgica grave. E eu coloquei alguns efeitos na tela ali para você, como se você tivesse uma alucinação, perde vigor, perde vida e várias outras coisas assim. Tem debuffs até bem mais severos, como por exemplo a surdez. Você pode ser surdo no jogo, então você ouve assim. E aí, se você coloca o aparelho, você ouve zumbis bem claramente. Tem as doenças crônicas, né? Que você pega uma a cada vez que você cria um novo personagem, que já nasce com você. E tem as doenças adquiríveis. Por exemplo, o jogo tem sistema de temperatura e de wet, que é o sistema de você ficar meio que molhado ali, né? Só que o jogo não usa isso pra nada. Basicamente é só um indicativo ali na tela. Então eu usei isso que já é presente no próprio jogo, setei com alguns triggers de buff ali para criar novas doenças. Por exemplo, você tá molhado e você tá na neve, você provavelmente vai ter um resfriado. Você pode ter uma gripe. A sua gripe, se você continua insistindo nisso, pode evoluir para uma pneumonia. E cada uma dessas doenças são tratadas de forma diferente. Você tá no sol intenso ali, você pode ter uma insolação. Tudo isso foi adicionado no jogo. Tem muitas outras coisas, por exemplo, novas armas brancas, que é o que o pessoal mais gostou. As armas, comida, os remédios, tudo setado certinho no sistema de progressão do jogo. Por mais tautológico que isso pareça, as criações têm sistema de criação. Ou seja, se você tem diabetes, você não precisa necessariamente esperar você achar uma agulha de insulina pelo mapa. Se você tiver um nível de conhecimento em medicina, que é um sistema de progressão do jogo, onde você lê livros e vai aprendendo, você pode criar elas. Por exemplo, você mata um javali no jogo, tira o pâncreas dele, junta com alguns outros materiais e pode fazer, a sua própria injeção de insulina.
Eu tô focando nessa questão da diabetes, porque se eu for para as demais variações, vai ficar um vídeo infinito. E depois disso tudo que eu falei, as pessoas me fazem a pergunta, né? Pedro, o que que você ganha com isso? E a resposta é nada. Eu não posso monetizar em cima disso, gente. Porque a lógica é a seguinte, é como se eu fizesse cenas extras de um filme que não fui eu que criei, entendeu? Então eu não posso monetizar em cima disso. Eu programei um mod em português, e aí a primeira localização eu fiz toda em inglês, ou seja, o nome dos itens escrevi em inglês. Depois fiz a localização em português e fiz a localização para as 12 outras línguas do jogo, através de inteligência artificial, né? Porque eu não sei russo, não sei chinês, não sei nenhuma dessas línguas. E japonês eu até sei, mas não sei escrever em japonês, só sei com Romanji, que é o alfabeto romano. Então, essas outras localizações ficou através da inteligência artificial. Mas eu passei várias vezes, passei em várias IA pra certificar uma qualidade, tava tudo certinho, bonitinho, pra lançar pro pessoal. Eu sei que o pessoal não entende fazer algo tão complexo assim a troco de nada, mas eu sou faz de zonofílica, eu tô sempre ali com algum tipo de dor, mas não é nada assim muito forte, mas sempre incômodo, sempre algo. Então eu tento ficar o máximo entretido e isso me ajudou muito. Só de ter o reconhecimento, de ter recebido esse e-mail do funcionário da FanPimps, de ter os comentários do pessoal em russo, em inglês, elogiando o mod, falando que gostou, que testou, os quase 2.000 downloads já, mais de 2.000 downloads, né, nas duas plataformas. Cara, isso aí pra mim já vale demais. E não acho que foi tempo perdido, não, aprendi muita coisa e me ajudou muito.